Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância de você ser um herói, principalmente se você é homem. Por que você deve ser herói? Em primeiro lugar, porque na sociedade em que vivemos existem pouquíssimas referências de herói. Por exemplo, se você é pai, você não deve ser somente um pai, você deve ser um super pai. Se você é mãe, você não é somente mãe, você deve ser uma super mãe. Enfim, seja lá o que você faça, você deve fazer super. Mas por que isso? Porque se você coloca uma meta alta, você pode não chegar nessa meta, mas você vai chegar em algum lugar. Então, é aquele velho ditado: se você mira as estrelas, talvez você não consiga chegar nelas, mas você pode chegar perto, próximo à lua. Então, veja a importância de ser um super-herói. E vale a pena ser um super-herói? Bem, depende do que você está disposto a correr, qual o risco que você está disposto a correr, entende? Você consegue perceber o dilema de quando você assiste os filmes dos heróis? Muitos têm que não ter que desfrutar alguns relacionamentos, muitos passam por solidão, sensação de incompreensão, muitos passam por isso. E sempre ao determinado momento eles colhem os seus louros, colhem os louros da glória, tudo aquilo que eles fizeram em prol da humanidade e em prol do próximo. A grande temática de ser um herói é você se superar. E a grande temática de você ser um super-herói é você se superar. Porque no desenvolvimento de alguns personagens, você pode perceber claramente, principalmente no início das histórias, que eles vão descobrindo seus superpoderes ao longo do tempo. À medida que eles vão desenvolvendo os seus superpoderes, eles vão descobrindo novas habilidades. Então, essa é uma temática bastante evidente. E semelhantemente aos super-heróis, nós também devemos nos descobrir a cada dia e desenvolver as nossas habilidades. Só que no nosso caso, nós não voamos, nós não temos uma super força, mas nós podemos desenvolver uma força maior e nós podemos desenvolver a nossa criatividade e desenvolver a nossa disciplina. Essas são as áreas, esses são os superpoderes que nós podemos desenvolver, e todos nós temos eles. Que eles podem ser hipertrofiados, vamos usar a linguagem fitness, eles podem ser hipertrofiados ao longo do tempo. E você se propor a ser um herói te coloca numa situação de autorresponsabilidade, no seguinte sentido de que você será aquele que resolverá os problemas. Você será aquele que resolverá questões relacionadas a outras pessoas. E não serão outras pessoas que resolverão questões relacionadas à sua vida. O fato também de ser um herói ou um super-herói lhe trará algum senso de solidão e de solitude. Você se proporá a questões que são um pouco mais específicas. Você se proporá a fazer o que ninguém está fazendo. Você se proporá a seguir um caminho alternativo que ninguém está seguindo. Você se proporá a ter momentos de coragem que ninguém está tendo. Você se proporá a fazer algumas mudanças drásticas que ninguém está fazendo. Você se proporá, por exemplo, a ser um visionário, a ter uma visão diferente. Você se proporá a não se conformar simplesmente com tudo aquilo que está sendo dito e seguirá o seu caminho e sua jornada de herói. Pode ser uma coisa que pode ser lúdica, mas isso é muito importante. É muito importante. Nós precisamos também de heróis. Porque nós, sem a inspiração de grandes heróis, de grandes pessoas que fizeram a diferença na sociedade, nós não temos referência. Nós não temos referência. Eu vou dizer particularmente que o meu grande herói é Jesus Cristo. Né? Porque sem ele, eu não sei o que seria de mim.
nós temos que ter os nossos heróis, né? Nós temos que ter os nossos heróis, sejam eles da nossa família, sejam eles professores, sejam eles figuras históricas, por exemplo, Martin Luther King, né, que lutou contra a segregação racial, entre tantos outros, Florence Nightingale, que foi extremamente importante no setor da enfermagem. Nós podemos ter heróis no sentido de coragem, por exemplo, nós podemos falar da Batalha de Termópilas e de Leônidas, que foi um grande general que enfrentou um exército 20 vezes maior que o dele, que está retratado ali no filme Os 300. Então, nós precisamos dessas referências. É como se fosse uma espécie de alimentação. Mas o fato é, nós podemos estudar, nós podemos até nos inspirar, mas nós devemos fazer também, colocar em prática determinado plano, e nós não devemos seguir caminho, queremos que tudo seja perfeito, né? A excelência, ela vai sendo praticada à medida que ela vai sendo desenvolvida, né? O fato é importante que nós tenhamos um objetivo em mente e na direção desse objetivo nós caminhamos. Ser um herói também envolve você se descobrir novas habilidades, descobrir novos conceitos. Você consegue perceber que ao longo da jornada de alguns heróis de ficção, eles vão descobrindo seus superpoderes ao longo do tempo. E semelhantemente a eles, nós também descobrimos grandes poderes. Nós também descobrimos grandes potenciais em nós. Existe um livro que se chama Nada Pode Me Ferir, de David Goggins. Eu concordo com algumas coisas que ele fala, mas é um livro bastante inspiracional no seguinte sentido de que você não sabe o verdadeiro potencial que você tem. E a partir das experiências dele, do radicalismo dele, ele exemplifica isso, né? E David Goggins, ele no começo da sua jornada, ele pesava muito, pesava mais de 100 quilos e ele queria entrar para os Navy SEALs, tipo a marinha norte-americana. Os caras são casca-grossas mesmo. Tem um treinamento dos Navy SEALs que se chama Semana Infernal, e realmente eles passam por uma enorme privação de sono, eles acabam um treinamento extremamente exaustivo, uma coisa realmente bem difícil. Depois ele tem uma experiência com maratona, com corrida, é muito legal. Nada Pode Me Ferir, é um livro muito bom e muito interessante. E basicamente é isso, meus senhores. Vamos estar engajados para ser heróis, tanto os outros. Veja bem, eu não estou falando somente de crescimento profissional, eu estou falando de crescimento em todas as áreas, porque ser bem sucedido é você ter uma boa saúde, se você não tem nenhuma patologia precedente, você estar bem na questão da sua família, do seu relacionamento, você crescer ainda que gradualmente na questão profissional, você ter um determinado tipo de desenvolvimento intelectual, que isso é importante, prevenir algumas doenças relacionadas à psique, você ter algum tipo de prazer, de desenvolvimento de habilidades. Então, isso é ser bem sucedido. Você não precisa necessariamente ganhar rios de dinheiro. Eu não trocaria a vida que eu tenho hoje por um salário 10 vezes maior se eu tivesse que sacrificar o meu tempo e sacrificar a minha qualidade de vida. Se eu, tivesse que parar de fazer os meus exercícios, de cuidar da minha saúde, se eu passasse a me alimentar mal. Então, ser um herói implica você colocar patamares altos sobre você, patamares até que você não consegue, acha que talvez você não vale a pena você pensar que você pode chegar lá, mas você tem que colocar esse patamar, você precisa colocar esse patamar, porque a partir deste patamar, você se força a se desenvolver cada vez mais.
E à medida que você vai se desenvolvendo, você vai crescendo, você vai percebendo, cara, eu não tenho essas habilidades, então eu consigo, tal, não sei o que lá. E aí, a partir do momento que você consegue vitórias que antes eram inimagináveis, você percebe que você tem superpoderes. Então, por isso que é tão importante que você seja um herói. Você se propõe a ser essa pessoa. E, principalmente, que você se propõe a ter moralidade, crescer em moralidade. Crescer em moralidade. Eu, particularmente, o que me ajuda muito é ler a Bíblia. E isso aí centraliza o meu ser a respeito daquilo que é certo e que é errado. Essa é só uma questão pessoal, certo? Mas é importante que vocês se atenham aos bons costumes e bons princípios. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e falou! Sejam heróis!